paz, amados. Estamos aqui porque o Senhor nos concedeu o perdão. Fomos perdoados, fomos justificados, fomos restaurados. Vamos ler, amados, as Sagradas Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 50. Livro de Gênesis, capítulo 50. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com seus os filhos de Maquim, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Amém? Sentai-vos, amados. Como algum de nós, Jesus, ele tinha todos os motivos para odiar aqueles que esteve com ele. Jesus tinha todos os motivos
para odiar aqueles que o perseguiram. Jesus tinha todos os motivos para odiar aqueles soldados. Jesus tinha todos os motivos para odiar aqueles governantes. Jesus tinha todos os motivos para odiar aquelas pessoas que ele curou, que ele restaurou, que ele fez andar, que ele levantou, que ele restaurou. Jesus tinha todos os motivos para odiar aquelas pessoas. Assim como alguns de nós, José tinha todos os motivos do mundo para odiar os seus irmãos, para odiar a sua família, para odiar os seus irmãos de sangue. José tinha todos os motivos para odiá-los. José tinha todos os motivos para desprezá-los. Por quê? Porque seus irmãos invejaram o sucesso de José. Seus irmãos invejaram os sonhos de José. Seus irmãos amados invejaram os projetos, os sonhos e as realizações de José. Mas José usou esse sucesso, José usou esse crescimento, José usou a sua prosperidade para abençoar seus irmãos. José usou todos os seus bens para abençoar os seus descendentes. Seus irmãos planejaram tirar a vida de José. Nós conhecemos a história. Tentaram tirar a sua vida, tentaram matá-lo, mas José preservou a vida dos seus irmãos. Percebe que ele tinha motivo para odiá-los, mas ele usou os seus bens, as suas riquezas para abençoá-los. José usou tudo que ele tinha para preservar a vida dos seus irmãos. Seus irmãos usaram estratégias para fazer mal a José, mas José pensou em todas as estratégias para fazer bem a seus irmãos. Seus irmãos mudaram a vida de José, arrancaram da sua casa, arrancaram da sua família, tiraram ele à força do meio dos seus familiares. Mas José, ele pegou os seus irmãos e os trouxe de volta para o seio familiar. Os trouxe de volta para a comunhão, os trouxe de volta para o ajuntamento, os trouxe de volta para o seio da família. Ou seja, mudou a vida dos seus irmãos. Quando nós olhamos aqui para a história de José, José ele tem um protótipo daquela atitude que a Bíblia recomenda, de pagar o mal com o bem. Ou seja, José, ele usou de misericórdia para com os seus irmãos. José usou de bondade para com os seus irmãos. José manifestou o amor em favor dos seus irmãos. Ou seja, em todos os exemplos que nós vemos, que nós apreciamos, em todos os tempos, são diferentes da lei do talião. Porque qual é a lei do talião? Pagar o mal com o mal. Mas José aqui, ele tem uma atitude diferente. Essa lei do talião, ainda tem validade na vida de algumas pessoas. Mas José, ele mostra aqui algo diferente. Como que José venceu o ódio
em relação aos seus irmãos. Como que ele venceu isso? Como que José venceu esse ódio? Como que José venceu esse rancor? Repito, ele tinha todos os motivos do mundo para odiar os seus irmãos. No entanto, ele não nutriu esse sentimento. Ele não alimentou esse sentimento. Não, ele venceu o ódio. Ele venceu o ódio. E o que ele fez? Qual foi o seu comportamento? Qual foi a sua postura? José não questionou se seu pai tinha mesmo dito aquilo que seus irmãos disseram em relação ao perdão. José não questionou. José não foi querer saber se era verdade mesmo. José não foi buscar satisfação, ou seja, é isso mesmo, foi isso mesmo. Ele não foi indagar os seus irmãos, ele não foi confirmar se realmente aquilo era uma realidade. Não. Por quê? Porque a raiz de todo ódio, amados, ela está em eu querer ter razão, ou você querer ter razão em todo o tempo. A raiz do ódio está aí. Nós queremos ter razão. Eu quero ter razão em mais. Eu quero ter razão em todo o tempo. Eu não quero abrir mão. Eu não quero abrir mão. Eu quero ter razão. Eu quero estar certo em todo o tempo. Mas José, ele não quis ser assim. José não quis ter essa postura. José não quis ter razão. José, ele não insistiu em querer declarar, ou em querer confirmar, ou em querer dizer: olha, eu tenho razão. Ou seja, eu fui injuriado, eu fui humilhado, eu fui maltratado, eu tenho razão. Não. José não foi por esse caminho. O caminho da razão, eu quero ter razão. Não. José poderia ter dito, eles poderiam ter outra atitude, eles poderiam agir de outra forma, eles poderiam ter se humilhado, eles poderiam ter confessado. José poderia ter ido por esse caminho, buscando o quê? Justificativas, buscando razão para a sua vida, buscando verdades para a sua vida. Mas José não fez. Por quê? Porque os seus irmãos já estavam movidos de medo. O texto que lemos diz que os irmãos de José estavam com medo. Quando eles chegaram diante de José, eles já chegaram ali trêmulos, com medo. Ou seja, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com a nossa vida? José não mandou investigar. José não foi atrás dos pormenores. Por isso que ele venceu o ódio. Porque ele não nutriu, ele não alimentou isso. Não, eu quero saber. Não, eu vou buscar a verdade. Não, eu quero. Não. Quando ele viu os seus irmãos, ele tomou outra direção. Ele tomou outro caminho. Não do ódio, não da vingança, não do eu tenho razão, não do eu estou certo. Não. Não foi esse caminho que ele entrou. O caminho da razão, o caminho de eu estar certo. Ou seja, o vencedor, ele não queria vencer os seus irmãos. Agora eu vou vencer. Agora eu vou me vingar. Agora chegou a hora da vingança. Agora chegou o meu dia. Agora chegou a minha hora. Não. O vencedor, ele queria vencer ele mesmo. O vencedor, ele queria vencer os seus próprios sentimentos. Ele queria vencer os seus próprios sentimentos. Ou achamos nós que ele estava tirando de letra aquela situação? Não, José era o bambambam. José era o forte. Está tirando de letra essa situação? Não. Ele queria vencer os seus sentimentos, o seu coração, o seu interior. Pare de querer ter razão. Vamos parar de querer ter razão. Ah, eu tenho razão. Ah, eu estou certo. Você não. Não.
Pare de odiar aquele que você não considera mais como amigo. Pare de odiar aquele que ficou lá para trás. As coisas já passaram, mas você continua nutrindo esse ódio, continua nutrindo esse rancor, essa raiva. Pare de nutrir o ódio em relação ao seu cônjuge, que um dia traiu você, mas você continua nutrindo aquele ódio, continua espizinhando, né? Jogando na cara, querendo se vingar. Não, eu tenho razão. Até quando vai essa razão? Até quando vai esse ódio? Até quando vai esse eu estou certo? Até quando? Pare de odiar aquele filho que você não considera mais como filho, mas fica odiando, fica carregando no coração aquela amargura, aquele ódio, aquela raiva. Pare de odiar aquele irmão que um dia brincou com você, e uma brincadeira foi suficiente para criar essa raiz de amargura, para criar esse ódio no coração, para criar esse rancor no coração. Pare. José queria amar seus irmãos e não odiá-los. O desejo de José era amar os seus irmãos, não era odiá-los. Não era maltratar os seus irmãos, mas era amar os seus irmãos. O seu desejo era amar os seus irmãos. O seu desejo era trazer para perto. Esse era o desejo de José. Por isso que ele escolheu o seu caminho. Ou seja, eu não quero odiar os meus irmãos, porque eles estão me fazendo mal. Repito, o tempo que ele ficou lá no palácio, você acha que ele ficou bem? Não. Não, por mais riquezas que ele tinha ali no palácio, o seu coração estava angustiado, o seu coração estava aflito. E aí ele decidiu o quê? Amar os seus irmãos e não odiá-los. José, ele buscou pretexto para amar os seus irmãos. José, ele buscou pretexto para estar perto dos seus irmãos. José, ele buscou pretexto para demonstrar amor, para demonstrar misericórdia, para demonstrar compaixão. Ou seja, como é que eu posso demonstrar amor para os meus irmãos? Como assim, José? Você foi odiado por eles, você foi maltratado por eles, agora você quer demonstrar amor, misericórdia? Sim, eu quero, porque o ódio vai me fazer mal, então eu quero demonstrar amor. Eu quero amar os meus irmãos. E José era uma pessoa boa, porque só as pessoas boas são capazes de não se deixar levar pelo ódio. Então, se você carrega esse ódio no seu coração, esse rancor, então você não é a pessoa tão boa como você acha que é. Nós não somos tão bons como achamos que somos. Se carregamos um ódio no nosso coração, se carregamos o rancor no nosso coração. José não se escondeu atrás de um pedido esquisito de perdão. Como assim, pastor? Um pedido esquisito de perdão? Porque está aqui no texto. Vendo os irmãos de José, versículo 15, que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecado de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Um pedido esquisito de perdão, por quê? Porque era um pedido indireto.
Foi um pedido indireto. Olha, o pai pediu que você perdoasse, né? Isso não ficou claro para José, não ficou patente para ele, não foi uma confissão. Mas mesmo não sendo uma confissão, José decidiu perdoar. Aí eu vou aceitar assim mesmo, né? É um pedido meio obscuro, meio nebuloso, mas eu vou aceitar esse pedido de perdão, né? Do pai recentemente falecido, mas ele não quis buscar ali verdades. Ele falou, existe isso, então eu vou perdoar, eu vou liberar perdão. Mesmo assim, José decide levar em conta esse pedido de perdão, meio nebuloso, meio distante. Era um pedido indireto, era um pedido feito por intermediários. Ou seja, você perdoa ele? José não falou, eu vou perdoar se ele vier aqui pedir perdão. Se ele não vier, eu não perdoo. Não, José aceitou o pedido de perdão. Um pedido de perdão indireto. Ele não exigiu a presença de alguém. Ele não exigiu que alguém verbalizasse, você me perdoa. Não, ele decidiu perdoar. Ou seja, eu quero vencer o ódio, eu quero vencer o rancor, eu quero vencer essa raiva. Então eu vou liberar o perdão, eu vou perdoar. Era um pedido movido pelo medo? Pode ser que fosse também. Mas José disse, eu também vou perdoar. É um pedido movido pelo medo? Eu perdoo, eu libero o perdão. Eu quero amar, eu não quero odiar meus irmãos. Ou seja, José ele considerou tudo isso, esses pedidos indiretos, esse pedido de perdão inadequado, mas ele aceitou de bom grado. Ou seja, eu vou liberar o perdão. O que o texto mostra para nós aqui? Que José, ele foi capaz de chorar. José foi capaz de chorar. Possivelmente ele chorou por ter recebido o pedido de sua vida, ou seja, o de perdão, vindo dos seus irmãos, que tinham uma relação mal resolvida, há quase 50 anos. Uma relação tumultuada há quase 50 anos. E quando chega esse momento, quando chega essa oportunidade, o texto fala que José chorou. Não foi seus irmãos, foi José. Seus irmãos podiam chegar lá, né, humildes, arrependidos. José, você me perdoa, José, né, chorando ali, arrependidos. Mas não foram seus irmãos, foi José que chorou. O texto que lemos fala que José, ele chorou. Ele chorou primeiro. Choro de alívio. Estou aliviado. Chegou a hora da reconciliação. Chegou a hora do encontro. Chegou a hora de eu aliviar meu coração. Chegou a hora de eu ficar mais leve. E aí ele chora. E aí ele se derrama. Sabe? Depois de carregar aquele fardo de muitas décadas, José chora. Lembra da palavra de quinta-feira? De Ana, que ela chorou com a sua alma, que ela se derramou diante de Deus, que ela chorou diante de Deus. José não foi diferente. Antes dos seus irmãos, ele chora. Antes dos seus irmãos, ele se derrama. Antes dos seus irmãos, e alivia o seu coração. Meu irmão, minha irmã, seja capaz de chorar. Para de querer ser durão, ser durona. Seja capaz de chorar, chore. Seja capaz de derramar o seu coração. Livre-se desse peso, livre-se desse fardo, livre-se dessa agonia,
Livre-se desse ódio e comece a viver. Comece a viver. Porque nós nos deparamos com algumas situações, com algumas pessoas, e você começa a conversar, daqui a pouco vem coisas. Mais. E aí vai descarregando, né? Aquilo que está no solo, vai sendo apontado. E aquilo que está enterrado, que já era para ficar no esquecimento, começa a desenterrar. Mas tinha essas coisas aqui, tinha isso. E aí vai ficando mais pesado. Então, livre-se dos fardos e começa a viver. José venceu o ódio assim. Ele quis amar os seus irmãos, ele quis vencer o ódio. Ele não queria vingança, não. Ele queria amar os seus irmãos. E ele foi capaz de cuidar dos seus irmãos, além de perdoá-los. Ele não só perdoou os seus irmãos. Tá bom, eu te perdoo. Só que você vai viver a vida de vocês, eu vou viver a minha vida. Foi isso? Não. José perdoou seus irmãos e foi cuidar dos seus irmãos. Porque você conhece a história da fome. E seus irmãos estavam incluídos nesse pacote da fome. Seus irmãos estavam incluídos nesse pacote da necessidade. O que ele faz? Ele vai cuidar dos seus irmãos. Mais uma vez, ele tinha todo o poder. Ele tinha tudo nas suas mãos. Falou: agora eu vou fazer o que eu quiser. Porque eu tenho o poder, está nas minhas mãos, a decisão é a minha, e eu faço com os meus irmãos o que eu quiser. Mas o que ele quis fazer e fez, foi abençoar os seus irmãos. Pastor, mas isso aí é muito difícil. É mais fácil fazer isso ou continuar sofrendo a vida toda? Carregando esse peso, carregando esse fardo. A sua vida com seus irmãos não foi um relacionamento formal, não foi algo formal, não. Ele ajudou os seus irmãos. Ele se prontificou a ajudar os seus irmãos. Ele se prontificou a ajudar os seus sobrinhos. Ele se prontificou a ajudar toda a sua família, todos os seus descendentes, os descendentes dos seus irmãos. Ele decidiu ajudar. Ou seja, ele não colocou limites. Olha, eu vou ajudar vocês, o resto vocês se viram, não. Ele decidiu ajudar os seus irmãos. Ele decidiu ajudar os seus sobrinhos. Ele decidiu ajudar os descendentes. Tudo além do perdão. Porque muita gente perdoa, mas não quer conversa. Está perdoada, mas eu não quero conversar com você. A gente não quer se relacionar. Mas José deu algo além de si mesmo, além do perdão. Ele deu aquilo que ele tinha de si. Materialmente falando também. Repito, a decisão estava na mão dele, mas ele falou: aquilo que eu recebi, eu vou compartilhar. Aquilo que eu recebi, eu vou. Ele vai além do perdão normal. Ele troca o ódio pelo amor. Ele troca o ódio pela bênção. Ele decide abençoar. O que mais que ele decide? Ele decide viver em harmonia com seus irmãos. Em outras palavras, ele foi capaz de viver em harmonia com os irmãos. Perdoou com cordialidade. Trouxe seus irmãos para perto. Trouxe concórdia. Trouxe unidade para a família.
E o texto fala que mesmo depois de morto, ele queria estar junto aos seus. Ele podia falar outra coisa, né? Depois que eu morrer, você me leva bem para longe, tá? Quero ficar bem longe, bem distante. Não. Mas ele deixou uma declaração ali. Mesmo depois de morto, ele queria estar perto da sua família, perto dos seus. Foi assim que ele venceu o ódio. Foi assim que ele venceu a razão. Foi assim. Então faça como José, livre-se do passado. Faça como José, livre-se das coisas amargas. Livre-se daquele passado de ofensas, desrespeito, de desprezo, de ingratidão. Livre dessas coisas. Para de carregar isso. Entra ano, sai ano, e o peso é o mesmo. A razão é a mesma, a fala é a mesma, a atitude é a mesma. Mas. O texto diz que José foi capaz de perdoar os seus irmãos e os seus descendentes. Não foi um perdão parcial, não foi um perdão momentâneo, não foi um perdão até aqui. Foi um perdão integral. José estava disposto a perdoar. José estava disposto a abrir mão da razão. E você? Tem abençoado seus familiares, seus amigos, seus vizinhos? Tem orado por eles? Tem intercedido por eles? Ou o rancor tomou conta que você nem orar quer? Porque acha que não merece a oração, não merece a intercessão. Ele não merece, ela não merece. Os irmãos de José mereciam? Mas José decidiu abençoá-los, para que ele pudesse prosseguir com a sua vida leve e tranquila. Ele tomou a decisão, ele decidiu abençoá-los. Por que José venceu o ódio? Porque ele não se colocou no lugar de Deus. Ele deixa muito claro aqui no texto, versículo 19. Olha o que diz o 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus servos. José, porém, lhes disse: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Eu sou Deus por acaso? Vocês planejaram mal contra mim. Agora ele disse: estou eu no lugar de Deus? Ou seja, para querer fazer alguma coisa, para querer se vingar. Não tenha medo, fiquem tranquilos. Ou seja, ele não se colocou no lugar de Deus. Ele não pretendeu fazer justiça. Não. Poderia até fazer, mas ele decidiu não fazê-lo. Ou seja, esse não é o meu papel. Esse papel não é meu. Fazer justiça não é o meu papel. Se vingar não é o meu papel. Pagar o mal com o mal não é meu papel. Eu quero abençoar. Quero ficar mais leve. Quero seguir a vida. Quero estar bem comigo mesmo. Não estava preocupado com os irmãos. Ele queria estar bem com ele mesmo. Porque até então a carga era pesada. Mas ele toma a decisão de não odiar os seus irmãos. Ou seja, a justiça eu deixo para Deus. Não cabe a mim. Então, pare de querer ter razão. Porque às vezes paramos por um momento e daqui a pouco a gente cai na mesma armadilha. A gente quer ter razão.
Ele mandou que seus irmãos se levantassem, porque ele não se considerou melhor do que seus irmãos. Os irmãos estavam prostrados diante dele, lá todos curvados, com medo, morrendo de medo. Mas ele falou: se levante, se põe em pé. Olhe para mim, não tenho medo, se levante. Não sou melhor que vocês, não. Também erro, também tropeço. Então se levante, se põe em pé, se posicione. Quem falando isso? Um homem que tinha todo o poder, toda a autoridade nas suas mãos, para fazer o que ele quisesse. Mas ele falou: a mim não pertence a vingança, a justiça, não. Eu quero amar os meus irmãos. E o interessante, porque nós encontramos pessoas, com rusgas entre os irmãos espirituais, entre pessoas no trabalho, em outras situações. Mas o mais difícil é que nós encontramos pessoas com rusgas com membros da família, com irmãos, com irmãs, com pessoas próximas, com rusgas. Eu não falo com ele, passa direto, não cumprimenta. Dia de aniversário passa batido, quero nem saber. Quando seu irmão faz aniversário? Não sei. Ou seja, faço questão de não lembrar, porque carrega o ódio, carrega o rancor. Mas José, ele queria os seus irmãos perto dele, depois de tudo que ele passou. Então, vença o ódio, deixe de querer ser Deus. Pastor, mas eu não quero ser Deus. Com a atitude que está tendo, não está querendo ser Deus, porque acha que é melhor do que o outro, ou que eu sou melhor do que o outro. José não se considerou melhor do que seus irmãos, porque ele foi capaz de perdoar. Eu perdoei, então eu sou tal. Mesmo assim, ele continuou no seu posicionamento. Eu perdoei, mas não sou melhor do que eles. Eu tive misericórdia, mas não sou melhor do que eles. Eu os abençoei, mas não sou melhor do que eles. Ele não saiu espalhando pelo palácio, que ele tinha abençoado os seus irmãos, que ele tinha dado o melhor para os seus irmãos, que ele tinha... Não. Ele manteve a postura ali. Se a notícia correu, é porque alguém viu a atitude dele e decidiu. Mas José não, ele permaneceu ali. Então, peça para Deus força para você perdoar. Se você não tem força para perdoar, se você carrega esse peso, peça graça e força para Deus. Deus, eu quero perdoar. E livre-se desse peso. José não poderia mudar o passado, mas ele poderia interpretá-lo, fazer a interpretação correta do seu passado. Porque ele falou para os seus irmãos: olha, de fato, vocês planejaram mal para mim, mas Deus tornou o mal em bem. Ele falou: olha, de fato, vocês planejaram mal para a minha vida, mas Deus tinha um propósito nisso. Ele não conseguiu mudar o passado, mas ele interpretou corretamente. Não, mas Deus tinha um propósito nisso. Interpretação certa, interpretação correta. Ei, Deus tinha um propósito. Eu não estava sozinho aqui. Embora às vezes me senti só, mas não estava. Deus estava comigo. Deus tinha um propósito nisso. Deus tinha algo nisso. Aliás, versículo 20: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos.
Entre esses muitos estão vocês, meus irmãos. E lá no capítulo 45, versículo 5, olha a interpretação que ele deu de toda essa situação. 45, versículo 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ou seja, ele interpretou tudo isso como projeto de Deus para a sua vida, como plano de Deus para a sua vida. Ou seja, estas coisas que aconteceram foram projetos de Deus para a minha vida. José não se deixou fazer escravos dos fatos. Não. Mas ele transformou esses fatos em bênçãos. Essas coisas que aconteceram, ele transformou tudo isso em bênção. O que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Estamos em Cristo, está em Cristo, coisas novas. Deixa o passado, deixa o rancor, deixa os acontecimentos ruins lá. José teve a perspectiva prática, a perspectiva correta, a perspectiva teológica correta de Deus. E qual é essa perspectiva? Graça, misericórdia, perdão. Transformou o mal em bem. E não só para ele mesmo, mas para muitas pessoas. Percebe? Não foi só para ele, foi para muitas pessoas. Ele podia aproveitar esse momento aqui e retribuir tudo a ele, mas ele não fez. Ou seja, a bênção não é só para mim, essa leveza não é só para mim, é para os outros, é para os meus irmãos, é para a minha família, é para os que estão à minha volta. O que ele quis dizer? Eu não vivo só para mim mesmo, eu não quero viver só para mim mesmo, eu quero viver para os outros também. Por isso José venceu o ódio. Vença também você. Tome a iniciativa de demonstrar amor. Tome a iniciativa de demonstrar misericórdia. Tome a iniciativa de demonstrar perdão. Vamos parar de dizer, mas lá atrás, mas ele fez. Vence o ódio e libera o perdão. Para de querer trazer à tona, sempre querer trazer à tona essas coisas que faz mal, que não edifica, que não alimenta, que entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e a gente continua rastejando aquele peso, aquele fardo de ódio, de justiça, de querer fazer justiça, de querer. Mas se eu pudesse. Em nenhum momento José usou essa expressão. Talvez ele pensou ali, naquela situação de dor, falou:
Se eu pudesse amar meus irmãos novamente, se eu tivesse a oportunidade de amar meus irmãos novamente, se eu tivesse a oportunidade de vê-los novamente, e a oportunidade chegou, porque ele desejou isso, desejou amar os seus irmãos e não odiá-los. Então vence o ódio, para de querer ter razão o tempo todo. Nós não somos perfeitos. Nós não somos o bambambam. Para querer trazer afirmações que estamos certos, ou sempre certo, ou sempre eu tenho razão. Ninguém mais tem, mas eu tenho razão sempre. E aí eu não abro mão, e aí eu não libero, e aí eu não busco em Deus força para usar de misericórdia, para liberar o perdão, para ser um abençoador. Então não espere, não espere pelos outros. Vai e faça, toma iniciativa. Não espere pelos outros. Pare de sofrer e siga a vida. Se ele não veio, vá. Se ela não veio, vá você. Vai ao encontro de, vai ao encontro da. Ah, pastor, mas José foi ao encontro dos seus irmãos. Seus irmãos foram ao encontro de José. Foram lá buscar comida. Mas quando eles chegaram diante de José, José que se aproximou deles e chorou. Eu sou seu irmão, José. Ele que confessou, eu sou seu irmão. Eu sou irmão de vocês. Ele confessou e chorou. Podia resistir, podia relutar. Era o poderoso da época, mas ele não decidiu relutar. Ele decidiu abrir o coração. Então pare de relutar você também. Fica relutando, não quer se dobrar, não quer se render. E continua sofrendo, continua com dores na alma. Vamos orar? O objetivo de José não era exclusivo. Ele não queria ser feliz. Ele queria ser feliz, mas que todos à sua volta também fossem felizes, junto com eles. Eu não quero só felicidade para mim, eu quero para os outros à minha volta também. Ele não queria exclusividade, ele queria a felicidade de todos. Então feche seus olhos e fale com Deus. Se você tem tido dificuldade de perdoar, peço que o Senhor dê força para que você perdoe, para que você libere perdão. Se você perdoou, mas tem dificuldade de abençoar, peço que Deus dê graça para que você abençoe. Pastor, mas é tão difícil. Eu sei que é difícil, mas Deus quer que você seja bênção. Deus quer que você vá além do perdão. Já perdoou, mas vai além. Ande a segunda milha, abençoe. Seja um abençoador. Está vendo aí uma necessidade, como José viu? Vá e abençoe. Pastor, mas eles fizeram mal. Fez mal, mas vai lá e abençoe. As demais coisas Deus vai acrescentar. As demais coisas Deus vai fazer. Faça a sua parte.
Tome iniciativa você. Não espere, dê o primeiro passo. Tome a primeira atitude. Vá lá e faça. As demais coisas Deus vai fazer. Ele vai abrir os caminhos, Ele vai fazer justiça, Ele vai abrir oportunidades, Ele vai preparar oportunidades. Mas vá você e faça. Vamos lá. Vamos nós. Tomar esse passo, ter essa iniciativa. Não esperar pelos outros. Mas vamos nós demonstrar amor, demonstrar misericórdia, perdão. Trazer para perto alguém da sua própria casa que você quer ver de longe, mas Deus está falando para você trazer para perto. É a sua família, tem o seu sangue, faz parte de você, faz parte da sua convivência. Deus quer que você seja um instrumento para trazer ele para perto, ela para perto. Vença o rancor, vença o ódio, vença o medo e traga o seu familiar para perto. Aquela que um dia se amou, se abraçou, mas hoje você não quer saber, você tem ódio. Mas assim como José foi usado por Deus para trazer os seus irmãos para perto e abraçá-los e abençoá-los, perdoá-los, Deus quer que nós façamos isso também. Trazer os nossos familiares para perto. E não só trazer para perto, mas abençoá-los. Sabia que Ele está precisando de você? Sabia que Ele está precisando da sua ajuda, do teu socorro? É você que vai socorrer. É você que vai prestar ajuda. É você que vai estender a mão. Faça isso. É você que vai estender a mão para o seu filho, para a sua filha. É você. Não é o vizinho, não é o governo, é você. É você. José não perdeu com isso. José ele ganhou. José ele ganhou. Pai, nos ajude nessa caminhada, nessa jornada. Senhor, nos ajuda a perdoar se estamos tendo dificuldade para isso. Nos ajuda a exercer misericórdia se estamos tendo dificuldade para isso. Nos ajuda a ministrar amor se estamos tendo dificuldade para isso. Nos ajuda a estender a mão se estamos tendo dificuldade para isso. Nos ajuda a vencer o ódio se estamos tendo dificuldade para isso. Nos ajuda a ser um abençoador se estamos tendo dificuldade de abençoar, de amar. Nos ajuda. Senhor, é que esse texto que José deixou ali, estou eu no lugar de Deus. Que essa palavra possa estar na nossa mente, no nosso coração. Que não estamos no lugar de Deus. A palavra diz que o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. É o Senhor que faz, não sou eu. Não é nós que aqui estamos, é o Senhor. Então nos ajuda. Ajuda, Senhor, aquele irmão, aquela irmã que está com essa dificuldade de vencer o ódio, de vencer esse querer ter razão que o cerca o tempo todo.
esse querer de estar certo o tempo todo. Ajuda-nos a vencer tudo isso, Pai, e viver uma vida plena, e viver uma vida leve na Tua presença, e viver uma vida digna, e viver uma vida feliz, e viver uma vida de celebração na Tua presença. Ajuda, Senhor, esses irmãos. Ajuda, Senhor, a vencer esses sentimentos que esse irmão carrega, que essa irmã carrega. Esse sentimento que está lhe fazendo mal, que está atrapalhando a sua vida cristã, que está atrapalhando a comunhão com o Senhor, a comunhão com os irmãos. Ajuda, ó Deus, para que ele se liberte, ela se liberte, e possa viver essa vida plena e abundante na Tua presença. Pai, nós oramos, Senhor Jesus. Neste momento iremos participar da ceia do Senhor. Pai, ao lermos o texto, o Senhor tinha todas as razões também para odiar aquelas pessoas, mas o Senhor disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor tinha todas as motivações, mas o Senhor os perdoou, o Senhor nos perdoou, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para celebrar a morte do Senhor, para celebrar a ressurreição do Senhor, porque o Senhor saiu vencedor daquela tumba, daquele lugar escuro. O Senhor saiu vencedor de lá. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos perdoou e o Senhor nos perdoa. Obrigado porque o Senhor continua nos perdoando, Pai. E nessa oração pedimos o Teu perdão e a Tua misericórdia para conosco. Queremos participar desse momento tão sublime, tão especial, mas com o nosso coração aberto, com o nosso coração leve. Consagramos, Pai, ao Senhor esses elementos. Ó Deus, o pão e o vinho, consagramos ao Senhor, que simboliza o Teu sangue que foi derramado na cruz por nós, simboliza o Teu corpo que foi maltratado, o Teu corpo que foi rasgado pelas pessoas, rasgado naquela cruz, rasgado com aqueles pregos, furado com aquela coroa. Mas nós estamos aqui hoje para celebrar, Pai, celebrar a vida, e que possamos celebrar com alegria, Pai, que possamos celebrar com alegria, que possamos cantar com alegria, que possamos participar do pão e do vinho com alegria, possamos ofertar com alegria, possamos cantar com os irmãos com alegria, possamos abraçar os irmãos com alegria, reconhecendo, Pai, que tudo isso, Deus, não é mérito nosso não, é graça e misericórdia do Senhor, é perdão do Senhor, Pai. Possamos entender tudo isso, que aquilo que somos, que fazemos, Pai, não é porque nós merecemos não, é porque o Senhor é misericordioso, é porque Tu és um Deus perdoador, um Deus que perdoa, não é um Deus que quer fazer vingança todas as vezes que nós tropeçamos ou falhamos, não, é um Deus que quer amar e quer derramar misericórdia. Não é um Deus que quer se vingar, como muitas vezes nós vingamos, por qualquer coisa nós nos vingamos de alguma forma, não. O Senhor sempre exercendo amor, bondade e misericórdia. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Possamos Te louvar agora, Pai, de todo o nosso coração. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus.